pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Globalcast. Para você que não sabe, nós estamos gravando o nosso Globalcast, o primeiro Globalcast, aqui direto da Conferência Global, ou seja, o nosso encontro de liderança global e também a nossa Lagoinha Global Conference. Tem sido dias maravilhosos. Para você que não me conhece, eu sou a Mariana, sou a Head de Comunicação aqui da Lagoinha Global e hoje estou aqui com a missão, que eu vou contar para vocês que nem roupa eu acho que eu tenho para ela não. Mas, né, a gente aqui vai aceitar o desafio. Afinal de contas, pastor André, meu chefe, ele, né, em nome de Jesus. Ó, tô aqui, gente, simplesmente com Camila Barros e pastora Zenete. Meu Deus. Como é que eu apresento Camila Barros e pastora Zenete? Eu vou fazer o quê? Eu vou apresentar nada, não. Mas eu já vou emendar aqui, antes de vocês já virem trazendo algo, eu já vou fazer minha pergunta, que é para deixar vocês falando mais tempo que eu. Meu Deus. Que é isso que a gente quer. Eu tô aqui com duas mulheres disruptivas, vou usar essa palavra, né? Meu Deus, sei nem o que significa. Jesus, me dá sabedoria. Dá graça aqui, Jeová. Agora por nós, gente. Estamos falando de pastora Zenete. Assim, é muito interessante a gente entender um pouco dessa história que se passa, né? Quando a gente fala, por exemplo, da Lagoinha, para você que talvez não conheça, assim, a gente fala de uma igreja que nasce na renovação espiritual no Brasil, ou seja, que é expulsa da Convenção Batista por realmente crer no poder do Espírito Santo ali, nos milagres, nos sinais e maravilhas, vindo mesmo com uma renovação espiritual que marcou a história, né? E aí, quando a gente vem trazendo, introduzindo o pastor Zenete, a gente está falando de uma mulher que também sofreu muitos preconceitos, muitas agressões em vários sentidos, assim, por simplesmente ser alguém que conseguia fluir, né, entendia mesmo o porquê que foi chamada ali em relação ao seu ministério. Então, pastora Zenete, Camila Barros, essa é a temática da nossa conversa, né? A Camila vem também como essa mulher que nos surpreende em todos os sentidos, né? Talvez fora dos padrões em vários outros, mas que nos arrebata, assim, que tem um temor. Eu falo, eu vi a Camila pregar a primeira vez lá na Lagoinha Matriz. E eu, assim, eu não sou uma pessoa que cresci no Evangelho. Então, eu lembro que me chamou muita atenção quando a Camila entrou na igreja, se ajoelhou. Aí eu falei, por que ela fez isso, assim? Porque foi tão automático, que ela não cumprimentou ninguém. E eu achei isso muito interessante. Ela não cumprimentou as pessoas e se ajoelhou. E aí me fala, não, isso é uma característica mesmo, né, de quem cresceu realmente ali no pentecostal, na assembleia, mas ao mesmo tempo que faz muito parte do seu ministério também. Então, eu quero muito trazer isso hoje. Então, vou começar aí com a pastora Zenete, trazendo um pouco sobre ser essa mulher. Meu Deus, que resposta. Você me coloca do lado da Camila Barros. Para. Isso tem nem graça. Pai do céu. Eu já estava quase interrompendo ela, quando ela meio que equiparou. Eu falei, Jesus, eu vou descer no pó aqui agora, porque eu não vou ficar nessa, não. Tu és mãe, Israel. Meu Deus do céu. É uma alegria e é tão interessante. A minha história é um pouco diferente dela. Ela cresceu no meio pentecostal. Já vi várias histórias dela, muito engraçada, né? Como ela se portava. Mas eu também nasci no lar evangélico. Sou filha de pastores, mas tradicional. Muito tradicional. Meu pai, ele foi um grande homem que abriu mais de 40 igrejas no norte de Minas, tradicional. Ele nunca acreditou nessa renovação, então foi muito chocante para ele quando houve essa mudança, começou a renovação, as coisas assim. Então ele fazia parte, né, da diretoria batista tradicional, então foi muito chocante para eles. Mas eu nasci nesse meio e Deus tinha uma história um pouco diferente. Mas eu louvo a Deus uma coisa, as pessoas falam, meio tradicional. Existe algo muito sobrenatural. Eu fui criada na palavra. Todo o vento que eu vivi, que eu passei, eu olho para trás e eu digo, só consegui, porque eu tinha base. E essa base me sustentou. Então, quando a gente fala do tradicionalismo, da renovação, não existe. A palavra de Deus é que nos renova. Aleluia. É ela que nos fortalece, é ela que nos traz graça. E dentro de tantas coisas, né, de tantos embates que eu já vivi, hoje eu posso louvar a Deus que realmente
Ele trabalhou comigo. Eu sempre digo algo, quando você passa por embate, que você tem base na palavra, que você entende a palavra de Deus, que você está firmado na palavra, os embates vêm, bate de frente, mas você permanece firme. Por quê? Porque a palavra está dentro de você. Eu, na verdade, eu não tinha o pentecostal, né, o reteté, aquelas coisas, palavras, profecia. Eu não sabia que Deus falava com alguém, mas a palavra é a verdade. A palavra é a verdadeira profecia que nos garante. Então, dentro de tudo que eu vivi nesse período, existia a palavra de Deus dentro de mim. E eu sempre perguntei para o Senhor, dentro dos embates, como você disse, das coisas que eu enfrentei, principalmente quando eu cheguei na Lagoinha, né, bem diferente. Eu nunca perguntei a Deus, por que eu estou passando? Eu sempre perguntei, eu disse, para quê? O que o Senhor quer me ensinar? Porque é muito fácil, por que, Deus? Por que eu estou passando com isso? Não, para quê, Deus? Eu só pedi a Ele, me ajuda a aprender rápido, para me passar desse deserto. Mas eu perguntava, para quê? E hoje eu tenho uma resposta. E a resposta é, Deus estava me forjando. Porque muitas vezes, quando Deus tem um chamado na nossa vida, a gente começa na humildade, na simplicidade, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, mas a gente corre um grande risco de deixar a bênção de Deus e crescer. E quando você passa pelos embates e você entende, você compreende, o seu coração é voltado em Deus, o que acontece com você? Você vai para o pó. E meu lugar de chorar lágrimas de sangue era dentro da banheira do meu apartamento. E Deus, para quê? Eu quero aprender. E hoje eu olho e falo, talvez eu pensaria hoje, né? Não que eu sou alguma coisa melhor do que ninguém, mas dentro da posição, da instância, tantas coisas, intercessão, como as pessoas dizem, intercessora do Brasil, intercessora da nação. E, talvez eu ia me envadecer, sabe? Achar que eu era alguma coisa. Talvez isso ia crescer, né? Uau! Né? Mas esse lugar aonde eu fui, eu sempre procuro ser a mesma pessoa, exercendo o chamado que Deus me deu, exercendo pela misericórdia e a bondade de Deus, né? Eu brinco com a Camila, falo, ela é minha professora, mas não é brincadeira não, é verdade, eu me inspiro nessas mulheres. Aqui, gente, foca em mim, eu não aceito isso, tá? Eu me inspiro, sabe? Eu gosto de sentar, ouvir as pessoas. Eu gosto de aprender com pessoas. Até pelo meio que eu vivi, Então, hoje, sabe, eu sempre procuro me manter no mesmo lugar. Debaixo da mão potente do Senhor. E esse lugar é joelho dobrado, cara no pó. Porque se você sai desse lugar, você cresce. Tantas vitórias, tantas coisas lindas que eu já vivi, inclusive na Lagoinha, né? 25 anos diante do trono, intercessão Brasil inteiro, e nações, mas tudo isso, sabe, tem algo muito forte. A presença de Deus é submeter ao Senhor. E eu não estou dizendo também que eu estou no top, não. Eu estou aqui aprender com Deus todo dia. Todo dia eu tenho um segredo, mas acho que eu vou revelar. Fala. Eu sempre entro no lugar pior que ninguém quer ficar. Sempre eu entro no banheiro, ponho minha cara na parede, viro meu rosto à parede e falo, Deus, eu não sou nada. Eu não sou nada. Põe minhas mãos, Deus, eu preciso do Senhor. Eu necessito do Senhor. Não me deixe, se for para me perder a tua presença, Deus, eu não quero ir em canto nenhum, eu não quero falar em lugar nenhum, eu quero só a tua presença. Porque eu passei por 3 comas, Deus me tirou da morte, Ele me ressuscitou, sabe? E eu fiz uma aliança com Ele. E ao longo dos anos você vai aprender a depender de Deus, viver a vida com Deus. Agora, é uma batalha espiritual. As pessoas vêm e te elogiam, você é uma bênção e tal. Eu sempre falo, a bênção é o Senhor, ai de mim, ai de mim, ai de mim se não fosse o Senhor, né? Então, assim, é muito forte saber que Deus faz essa mudança quando você se entrega, quando você está pronto para passar pelos ai, e aí que muitos desistem. Hoje eu posso olhar para a Lagoinha, falo isso para a glória e honra do Senhor, como diz o pastor Márcio, tem uma mudança
Mas ali naquele altar, às 5 da manhã, só o pastor Márcio sabia, quando Deus me disse, 3 meses, 90 dias, ore nesse altar, às 5 da manhã. E foi isso que eu, com a outra intercessora, fizemos. Então, Deus mudou, Deus trouxe glória. Ao mesmo tempo, houve um grande levante, mas eu termino dizendo assim, mas em todas essas coisas, sou mais que vencedora por aquele que me chamou, por aquele que me escolheu. Eu amo a obra de Deus. Camila, e você? Assim? Eu não quero falar mais nada. Você não está entendendo. Do lado dessa mulher eu tenho que vigiar para não virar uma idolatria. Porque é isso. Não, falando sério, a humildade precede a honra. A pessoa que consegue preservar isso, ela compreendeu. Como ela disse, não tudo, né? Paulo disse, não que eu tenha alcançado, e eu vejo o mesmo espírito. Mas é de uma humildade, de um entendimento, de um discernimento. De verdade, eu vou falar por educação, porque a minha vontade não é falar nada. Eu acho que diante de tanta relevância, a gente realmente escuta e aprende diante de Deus. Eu tenho que vigiar, senão eu viro tua fã, você não está entendendo. Coisa mais linda da vida. Não virou minha fã, pô, eu não acredito. Só estou sendo teologicamente correta para o povo já não começar a dizer, não sei o quê. Mas quem conhece sabe, não tem como não ser. É muito maravilhosa. Mas, Camila, assim, pensando, né, nesse cenário, você também, com certeza, enfrenta os seus desafios por dizer aquilo que Deus quer que você diga, se portar da forma como Deus quer que você se porte, assim. E você traz essa nova geração também, né? Ai, Deus, obrigada, essa nova geração. É bom, né? Esse termo é bom de usar? Pra mim, então, minha filha, que eu já não estou mais tão nova, que você não está entendendo. Mas olha, eu vou interromper ela aqui. Esses desafios dela... meu pai. Poxa, você não vai me entregar aqui, ó. Poxa vida. Meu pai, não, só falei isso. Tá bom, eu já peguei, já tô ligada na tua. Mas aí agora a gente também quer ficar ligada aqui. Não, a gente agora... Isso aqui é off, eu e ela no banheiro. E agora com vocês. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Assim, vendo, né, história da pastora Zenete, que venceu tantos desafios nesse sentido. Eu acho que é muito mais fácil você falar e pregar aquilo que aparentemente é mais aceito, né? Sim. Se portar da forma como todo mundo já espera que você se porte, enfim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o que você enxerga hoje dos desafios nesse sentido, né? Você que sai também desse meio digital, querendo ou não, né? Crescendo muito nesse sentido. Então é um novo tempo, é uma nova estação, com os desafios que eu acredito que sejam muito parecidos, mas queria que você falasse um pouco sobre esse romper mesmo, né? Do profético, da palavra, das mulheres pregando, né, que a gente encontra hoje e vê também na sua figura, né? Eu vou ser muito franca, muito honesta. Esse é o tipo de pergunta que as pessoas fazem até muito em tom de reconhecimento, né? Não reconhecendo a gente propriamente, mas o que Deus fez, né? E para Deus operar, tem de haver algum espaço em nós para isso, né? Então, assim, eu agradeço de verdade, sei que a glória é de Deus, mas eu preciso ser muito franca com relação a essa pergunta, porque todas as vezes que alguém tem a oportunidade de conversar com alguém que de alguma forma é referência para outro, as pessoas às vezes colocam isso, tipo, eu tenho uma mentoria, né, que eu dou, e eu me lembro que uma das perguntas mais feitas a mim é como é que eu encarava os desafios, as perseguições e pererê perará. Então, em primeiro lugar, eu de verdade não consigo encarar a envergadura de desafios nem de longe equivalente àquilo que a geração da pastora Zenete enfrentou. Seria quase que leviano da minha parte tentar fazer uma comparação no sentido de que é muito desafio, tipo assim, trocar uma figurinha com ela, porque falando, né, jogando limpo, não tem como. Essa galera desbravou uma mata fechada. A verdade é que a minha geração entrou numa estrada pavimentada. Então, assim, eu sinceramente, eu não conseguiria chegar aqui e colocar numa balança aquilo que... Eu não estou dizendo que não foi desafiador, né? Mas não tem como comparar. Eu queria até dar esse conselho para a minha geração, que diante de pessoas que desbravaram coisas das quais nós não passamos, que não fizessem comparações do tipo que dê para a gente trocar uma figurinha, entendeu? Eu acho que isso ela faria com o pastor Márcio Valadão, né, numa outra envergadura, com outras pessoas daquele quilate, porque sendo bem honesta, o que eu vejo é o seguinte: teve uma galera que veio antes com a foice, a outra que veio com facão, e gente que entrou na mata fechada, e a gente hoje já está entrando
naquele chão batido, com caminho, entendeu? E essa outra geração já vem asfaltando, melhorando, voando. Então, assim, de verdade, a segunda coisa aí, falando dentro daquilo que foi desafiador para mim, também vou ser muito sincera, que é o seguinte: quando as pessoas dizem assim, como é que era o que você passava? Eu não via diante do Senhor. Eu estava tão ocupada em querer, não quero parecer assim, mais crente que ninguém, mas eu acho que essa é a realidade de todo crente que está ocupado fazendo a obra de Deus. Você está tão envolvido naquilo que o que você está passando, os olhares, o preconceito, a conversa fiada, a fofoca, a difamação, às vezes eu só sabia quando a fofoca passava, tu acredita? Até hoje verdade. Tem coisa que eu só fico sabendo depois que o negócio já nem tá mais. Aí às vezes eu vou visitar em algum lugar e aí a pessoa diz, menina, e aquilo, né, que falaram, que fizeram, aí eu digo, o que foi? O que é? E aí na hora eu fico até meio assim, eu digo, rapaz, mas falaram diante do Senhor, porque se você está ocupado com aquilo dali. E esse é até um conselho que a gente quer deixar para todo mundo que quer romper, né? Que quer dar prosseguimento a esse caminho que foi aberto para nós, que quer honrar, é focar em seguir ele, né? Porque hoje, nesse mundo de muita informação toda hora, e a gente, principalmente essa geração que gasta muito tempo aqui, é muita informação, mas que não tem relevância nenhuma, só vem te distraindo, minando tua força, roubando a tua energia. Então eu não tinha tanto essa questão do digital na minha época, né? Isso foi uma coisa que Deus fez romper depois, e eu sou grata, eu reconheço que Deus fez isso, porque se você olhar, eu não tenho a mesma idade e também não foi um movimento que eu fiz. Tanto é que tem YouTube com mensagem minha, YouTube é o meu termo, canal, né? Que foi mais estourado do que o meu próprio, porque começaram antes de mim. Eu demorei para assumir essa identidade digital, porque eu venho de uma escola que a gente não tinha nem tempo para se ocupar com isso. É você orar, buscar e esperar Deus fazer. Só que nessa de esperar Deus fazer, o mundo já estava mudando, tinha coisa que certamente Deus queria que a gente fizesse. Eu imagino que aí sim eu posso trocar uma figurinha com a Zê nisso, porque aí eu vejo isso aqui na mídia, isso aqui entra, sai, tá filmando e tal, mas foi uma transição e não deve ter sido nada fácil. Para mim foi a mesma coisa, tá sendo ainda. Não sei se tu sente isso, tu sente? Verdade. Tá sendo ainda. O que é natural para um menino de 18, 20 anos levantar e fazer, pra gente é um esforço, é alguém catucando. Tá? Eu não sei. É o nosso caso. Então assim, eu também não tô ali num history e tal, mas é diferente de gerar conteúdo com tanta espontaneidade. Contudo, funciona porque é verdadeiro, ainda que alguém esteja filmando pra gente, mas é a nossa verdade. Mas enfim, então foi uma coisa que aconteceu depois, mas que a gente estava sempre preocupado com o que era importante para Deus. O que é importante para o Senhor, né? Então isso faz com que você, e aí já estou aproveitando até para edificar a vida de alguém nesse sentido, de que o que ajudou a gente a romper é não gastar a tua energia com aquilo que está rolando no teu exterior. Porque aí você pensa assim, poxa, mas o digital é muito forte, uma fofoca hoje se alastra muito rápido, uma fake news, uma notícia errada, mas a maior prova é que a gente está aqui, né? Que acontece, como dizia minha avó, né? O pau canta na casa de Noca, mas no final a Bíblia diz que nada pode contra a verdade. Então a verdade prevalece. Então, sendo muito franca, nesse período, eu só sabia do que algumas amigas falavam. Claro, tem coisa que a gente percebe e tal, e aí dói, machuca, mas é rápido. Mas sara rápido. Sara, porque você não pode ter tempo para gerir aquilo. Você tem que considerar de fato que aquilo não é problema seu. Se Deus quiser, Deus responde. Se Deus não respondeu, é porque aquilo vai polir seu ministério. Eu estava conversando com um homem de Deus e ele me deu uma atenção fenomenal semana passada. É um cara que não tem tempo para praticamente nada, mas Deus me fez achar graça uma hora assim com ele e ele transbordou. E uma das coisas que ele me falou, sem dúvida ele é hoje um dos homens mais perseguidos do Brasil, e uma das coisas que ele falou para mim foi o seguinte, eu estou levando isso para a minha vida, ele disse assim, tudo que te atrapalha, mas Deus não elimina para você facilitar o seu caminho, é porque não tem poder de te destruir, vai te polir. E de fato, não, eu digo isso porque pessoas que têm alguma relevância ministerial, têm algumas guerras insistentes. A Bíblia diz que para Salomão, você vai ver isso depois da morte de Davi, ele ter paz para conseguir construir o templo e fazer tudo que Davi não podia fazer porque era homem de guerra,
Na morte de Davi, Davi passou a carreira inteira combatendo. Quando chega Salomão, que é o que eu creio que ela e que muitas pessoas fazem, houve descanso dos adversários em redor para que ele pudesse fazer o que em época de guerra não se fazia. O que eu estou querendo dizer? Existem grandes homens de Deus que vão guerrear a vida toda. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: Deus, por que tu não elimina esses adversários para a gente poder correr com o evangelho, correr com o avanço, tá entendendo? E aí eu tinha uma desses questionamentos na cabeça acerca de alguns adversários que não me dão descanso. E eu não me refiro a pessoas, me refiro a contextos que não mudam, que são difíceis de quebrar. Embates, guerras espirituais meu Deus, você fala, Deus, até quando, né? E aí Deus usou a boca desse homem sem saber de nada para falar: Camila, tudo que Deus não elimina no teu caminho é porque não tem o poder de te destruir, é porque vai te treinar, vai te polir. É exatamente, leva para mais perto. É isso, né? Então, assim, o que me ajudou foi isso. Eu, de fato, muita coisa eu não percebia por estar ocupada de verdade, e o que eu percebia não valia o meu tempo, porque senão eu ia minar a energia que eu precisava para fazer aquilo que eu precisava fazer. Então, no ministério, de uma maneira geral, para qualquer chamado, eu acho que isso é fundamental. Isso é fundamental. Meu Deus. Até porque Deus, o próprio Jesus, né? Ele não teve reputação. Nossa, essa palavra é chave, porque... Então, por que a gente quer reputação? Por que a gente quer reconhecimento, aplauso? Não, a gente não tem que ter. Ele não teve. Então, reputação, ó, vai embora. Mas presença de Deus faz a diferença para o inferno. É isso. Meu Deus. E a reputação é o que está acabando com o ministério de muita gente. Porque você tem que se preocupar. Na verdade, você tem que se ocupar do que Deus quer de você. Só que ocorre que, por causa da quantidade de expectativa que colocam no sucesso do ministério que Deus te deu, você passa a viver na régua da expectativa das pessoas. E com isso se esquece do que Deus quer para você. Então você começa a funcionar na unção, no poder, no dom, para atender pessoas e não quem lhe deu. A verdade é que as pessoas não se perdem caindo num adultério do dia para a noite. Quem cai em público já caiu diante de Deus há muito tempo. Há muito tempo. Então eu estou falando dessa queda de trás dos bastidores. Essa queda, ela vem quando a tua régua não é mais atender o que Deus quer, mas a expectativa do público que Deus te deu. Porque tu conquistou esse público com a tua unção que Deus deu, com o dom que Deus deu, com a revelação que Deus deu. E aí foi o que Zé falou no início. A fama, o reconhecimento é tanto que, se você não tiver em Deus, ao invés de continuar se ocupando com o que Deus quer, você passa a se preocupar com o que o público quer. E você se torna não mais um profeta, mas um algoritmo social. Eita. Se torna um refém. E isso vai te moldando, e com isso você vai se afastando de Deus e vai caindo, né? Vai perdendo a direção. E aí isso que Ezenete falou agora, que o pastor Ezenete falou agora, é extraordinário, porque, cara, o que mais está acabando com a potência daquilo que Deus quer fazer é a reputação. Jesus não se preocupava com isso. E aí eu preciso mencionar um dos pregadores que eu considero príncipes do século XIX. Ele tem até vídeo meu na internet falando isso, porque ele arrebenta com a minha alma. Charles Haddon Spurgeon vai dizer o seguinte: quando falarem mal de você, não fique tão triste. Você sabe que você é bem pior do que dizem. Uau. Cara, essa frase, ela mexe comigo. Comigo, tá? Isso mexe comigo, né? Meu Pena Deus. que eu acho que o tempo tá acabando, né? Eu tô vendo ali já meio aflito. Pra gente ir encerrando, assim, pegando a continuidade do que vocês falaram, eu queria que vocês duas falassem um pouco do que vocês veem agora de futuro, de presente e futuro no Brasil e nas nações, né? A gente está aqui no Globalcast, numa conferência global, uma igreja que está nos 4 cantos da terra, né? Mas vocês estão realmente indo por todo o mundo também, né? Tendo essa oportunidade. Eu queria que vocês falassem um pouco hoje de presente e futuro, o que vocês enxergam para esse tempo, a partir de agora, né? Eu vou deixar a Zenete falar e só vou dar amém, porque esses dias eu pregando, eu disse que o homem espiritual tem de Deus as visões, né? As visões, às vezes, nos dias de Samuel, já não é, nos dias de Eli, né? De Ofni e Finéias, não eram claras, não se manifestavam, porque não havia a pureza, a intercessão, a vida espiritual, né? Então, assim, de verdade, não é porque ela está aqui, mas se tem alguém que sustenta a intercessão e esse cabo de conexão respondendo a nível Brasil, que isso é uma coisa fantástica, que aí foi o próprio Espírito Santo de Deus que falou isso comigo um dia em oração. Ele me mostrava que ela respondia pelo Brasil no mundo espiritual em oração. Uau. Eu não estou dizendo que alguém deu ou que ela se deu isso, é porque quando você se posiciona, Deus faz. buscando a brecha,
no mundo espiritual há um reconhecimento, tem alguém falando em nome de. E ela ocupou esse lugar, então eu creio que ninguém vai poder apontar melhor esse caminho do que ela. Eu estou aqui só para dizer amém, eu concordo. O presente hoje é exatamente o que nós estamos vivendo, uma guerra estabelecida, porém os fiéis estão sendo treinados para viver um futuro melhor. O presente hoje nos ensina, traz revestimento, traz poder e traz graça. E o ide por todo mundo e pregar o evangelho, ele é pleno, ele precisa continuar. Mas o nosso futuro depende do presente que nós estamos vendo. É uma responsabilidade para mim, é uma responsabilidade. Há uma galera mais antiga, hoje no nosso tempo, no tempo dela, que temos uma responsabilidade diante de Deus. Nós temos que plantar, porque só colhe no futuro quem planta. Então existem duas colheitas, vão ser colheitas de coisas boas, presentes, mas também será muitas colheitas de orgulho, de eu, de vontade própria, de criar para si aquilo que traz satisfação no seu espírito, no seu coração. Mas o espírito, ele não testifica com aquilo que não vem do Espírito do Senhor. Então, o presente hoje, nós estamos numa plantação, nós estamos numa corrida. Alguém cavou lá atrás, alguém desbravou tudo. E nós estamos na plantação, porque vai vir uma geração que vai colher o que nós estamos plantando. Agora, existem dois tipos, né? Por isso que é o cuidado que nós precisamos ter. Do que falamos e a nossa vida, gente. Falar bonito, conhecer a Bíblia inteira, até o diabo conhece. Mas a nossa vida, a nossa essência, a presença de Deus vai fazer toda a diferença no futuro. E aqueles que vão vir, vão seguir o nosso exemplo. Isso é muito forte. Vão seguir o nosso exemplo. O exemplo daqueles que vão permanecer na fidelidade em Deus. Então, o presente hoje é plantação, nós estamos plantando. E vamos colher sinais, amém, prodígios, amém, e maravilhas. Amém. É a palavra que Deus tem me dado para o futuro. Mas não é um futuro longo não, tá? Longe não. É um futuro muito próximo que já está chegando. E essa colheita será poderosa. Porém, muitos cairão. Mas os fiéis comerão melhor dessa terra. Terão sinais, prodígios e maravilhas. Amém. Meu Deus, né, gente? É isso. Se a gente conseguir subir esse episódio pelo peso dele no YouTube, ele vai chegar até você. Se não, você nos desculpe. Mas é isso, eu quero agradecer mesmo imensamente, pastora Zenete, Camila, que tempo, né? Assim, é tão bom e muda tanto na gente ouvir, né, duas mulheres que são realmente grandes referências, assim, né, a gente vê, eu olho para a pastora Zenete e eu me sinto impulsionada sempre a falar, meu Deus, como eu oro pouco, como eu deveria conhecer mais de Deus, assim, eu acho uma intimidade que é constrangedora, né? E Camila, a mesma coisa, quando vejo a Camila pregando, é esse mesmo impulsionamento, né? De buscar mais a palavra, de saber mais de Deus, de conhecer mais a Deus. E eu tenho certeza que todo mundo que está aí ouvindo a gente foi muito abençoado, então muito obrigada a vocês. E você, encerramos aqui, mas continue acompanhando o nosso Globalcast, todas as redes sociais da Lagoinha Global estão aqui e até o próximo episódio. Tchau, gente!